Tava aqui pensando um negócio, vocês vão concordar comigo. O meu canal e de outros YouTube por aí, a gente não fala de política. A gente fala de política por um assunto muito simples. Eu sou um cara que vive no mato. Eu já ouvi pessoas, quando eu dei uma ideia, falou assim: não atenção pra esse cara não, esse cara é bocó, vive no mato. Tá uma bagunça na televisão, na porta dos bancos, por causa dos R$ 600 de ajuda. Ah, porque o cara é autônomo, porque não tem registro, porque era desconhecido do governo, porque agora eles vão ser reconhecidos. Antes tarde do que nunca. Política de direita, política de esquerda, trabalhista, política empresária capitalista. Não existe esse nome empresarista, mas vamos pôr empresarista no meio. Qual mais política tem? Um monte. Agora entra a parte do tonto do mato. Eu sei, a gente tem um registro da gente que é o CPF. Produtor rural tem dois tipos de produtor rural. Tem o agricultor familiar e o agropecuarista, o grande. O produtor rural, o agricultor familiar, tem um documento chamado DAP, que é vinculado ao CPF. O fazendeiro, eu não sei qual é o documento que ele tem. Eu não sou fazendeiro, então eu não conheço. Junto com o CPF, quando a pessoa lá abre um CNPJ, uma empresa, o CPF dela é vinculado ao o CNPJ é vinculado ao CPF. Assim, quando o cidadão não é agricultor familiar, não é fazendeiro, não é empresário, ele é empregado. Ele tem a carteira de trabalho. Até o produtor rural, o fazendeiro, também deve ter carteira de trabalho. Está trabalhando, ficou desempregado, vai lá no Ministério do Trabalho, tem todo aquele processo que eu não sei direito qual que é demitido, etc. Aí ele não arruma emprego, ele vira autônomo, vai trabalhar de chapa, vai fazer serviço de bico, de instalação elétrica, de porteiro, a mulher vai trabalhar de diarista, vai vender cafezinho na porta de fila, enfim. O brasileiro é criativo. Aí esse brasileiro não é visto pelo governo. E por que o governo não faz um registro do autônomo? Igual tem um registro do agricultor familiar chamado DAP. Que não custa nada para fazer de graça. No órgão estadual, aqui no Mato Grosso tem o nome de Empaer. Em outros estados tem outros nomes, mas é EPAGRE, EMATER, a gente que é agricultor familiar. Leva o documento da terra, pelo tamanho da terra é agricultor familiar, faz ANDAP. O fazendeiro, pelo tamanho da propriedade, a fazenda faz outro documento que eu não sei o nome. E por que não faz semelhante o autônomo? Está desempregado, começou a trabalhar? O primeiro passo, de graça. Vai no Ministério do Trabalho com a carteira de trabalho dele. Eu vou entrar, vou fazer serviço de bico aí na rua. Vou virar autônomo. Ele faz o serviço de autônomo. Vai na Cefaz, pega uma inscriçãozinha estadual de autônomo. Que tem inscrição estadual de empresa, tem inscrição estadual de produtor rural. E por que não pode ter uma inscrição estadual de autônomo? Já vai evitar do autônomo estar correndo da fiscalização da prefeitura, porque na hora que ele tiver com a banca de café, com a banca de pamonha, com o carrinho, com aquele carro que vende 30 ovos por R$10, ninguém vai incomodar ele, porque ele já tem um pré-registro de autônomo. Aí quando acontece um problema desse que aconteceu, o governo tinha na mão o controle de todo mundo. Engraçado que na hora do governo beneficiar, ele não tem o controle da população, mas ele cobra do autônomo, cobra do desempregado, cobra do agricultor familiar, cobra do empresário, cobra do agropecuarista. Ele tem para cobrar, mas na hora de devolver, não tem o cadastro, vamos ter que fazer na emergência. A gente sabe que na emergência é difícil. Parabéns pro governo, é um passo que o governo deu. Mas puxa vida, um cara no mato pensou isso. E aquele bando lá em Brasília, que recebe acima de R$40 mil por mês, não pensa nisso? Eu não discuto política. E nem gosto de falar política no meu canal. Mas que tá dando nojo de assistir televisão, tá. Porque o problema tá aí e a gente não vê quem deveria dar a solução, ter a solução. Eu te garanto que ninguém deles pensou em fazer um registro de autônomo. E quando o autônomo achar um emprego e deixar de ser autônomo, ele registrou a carteira, automaticamente o registro dele de autônomo dá baixa. É igual um advogado, um doutor, um médico, ele vira político, ele vira juiz, no caso do advogado, ele dá baixa na OAB, o médico dá baixa no CRM. Aí quando ele termina aquela profissão político,
é temporário, ele deixa de ser político, ele acaba o mandato dele, o que ele faz? Ele vai lá, requer de novo a OAB dele, ele vai lá requerer de novo o registro dele do CRM para ele continuar sendo médico, ele continuar sendo advogado. É um processo automático. E o governo não faz isso. Por isso que eu não discuto política. Uma coisa tão simples de fazer, um registro gratuito no Ministério do Trabalho, o cara indo lá colocando que ele é autônomo e uma inscriçãozinha estadual de autônomo. É fácil de resolver. E aí tem um registro aí que eu falei da DAP, eu não tenho os nomes corretos, mas tem outro registro que são pessoas que vivem na terra, que são extrativistas. E por que o governo não fez e não faz o do autônomo? Porque pandemia acontece de 100 em 100 anos. Aconteceu no Brasil em 1917, 16 para 18. Eu não lembro porque o meu finado avô nasceu em 18, então ele não sabe. Quando ele era vivo, ele contava as histórias para nós de guerra e etc. Mas dali para trás ele não era nascido, então automaticamente não tinha como contar, né? Mas é por isso que a gente não fala de política, porque é um assunto tão simples de resolver e ninguém resolve. Beleza?